noite, irmãos. Que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus esteja na sua casa, na sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Hoje eu não posso dizer mais uma quarta upgrade, porque hoje é quinta-feira, né? Mudamos o dia, porque ontem teve um debate, que o último debate das eleições a prefeito municipal da nossa cidade. Por isso nós transferimos o nosso culto para hoje. Então hoje é quinta upgrade. Nós vamos falar de um tema muito interessante. E ao final desse vídeo, ao final dessa palavra, dessa mensagem, você vai ver um vídeo muito interessante sobre uma palavra profética para os nossos dias. É muito importante que você fique comigo aí até o final, muito atento àquilo que eu vou pregar nessa noite e muito atento também ao final, ao vídeo que nós vamos falar sobre uma palavra profética. Queria orar com você e eu gostaria também de pedir que você compartilhe esse culto, né? Nós sempre pedimos que as pessoas passem para frente, porque nós estamos num tempo em que as pessoas precisam ouvir aquilo que está por vir. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, obrigado por essa quinta-feira. Obrigado porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque quando a tua palavra é pregada, nós somos curados. Quando a tua palavra é pregada, nosso coração é renovado. Quando a tua palavra é pregada, nossa casa é transformada. Vem a tua paz, vem a tua esperança, vem o refrigério e vem cura sobre nós. E eu oro, Pai, para que enquanto a sua palavra estiver sendo pregada, os anjos do Senhor entrem em cada família, entrem em cada lar nessa noite. Eu peço agora, Pai, a presença do Senhor, a presença dos teus anjos em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma alegria estar aí, entrando aí na sua casa. Mais uma semana em que nós vamos continuar o nosso ensino. Nós estamos já quase finalizando aí, né? Talvez uma, no máximo mais duas quartas-feiras e nós vamos encerrar. Bom, hoje então, quinta upgrade, o nosso assunto é muito importante. Semana passada nós falamos com você aí sobre as bodas do Cordeiro, né? E que as bodas do Cordeiro é o casamento entre a igreja e Jesus Cristo, ou seja, a festa, né? É aquela festa de casamento que vai haver entre Cristo e a sua igreja, aquela festa linda, maravilhosa, né? Nós no final da semana passada passamos um vídeo mostrando algumas falas do Papa Francisco e alguns acontecimentos mundiais. Foi muito importante. Se você não viu, você precisa ver não só a pregação de semana passada, quanto o vídeo que nós mostramos sobre o Papa Francisco. Muitas pessoas me pediram, eu enviei no particular, e é muito importante que você participe e ouça, porque é interessante demais o vídeo da semana passada. Queridos, hoje nós vamos falar já do finalzinho dessa caminhada nossa aí, sobre o fim, né? Sobre o apocalipse, sobre a volta de Jesus. E no finalzinho, o tema do final é o estado eterno e perfeito, ou seja, a eternidade, que é o fim de todas as coisas, que são os tempos eternos, irmãos. Então, logo depois do julgamento do grande trono branco, quando aquelas pessoas que não têm Jesus, elas serão julgadas e serão enviadas para o lago de fogo, né, para o inferno. Logo após esse tempo será a eternidade. E aí a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. O que eu quero falar nessa noite é sobre a eternidade com Jesus. Vamos falar sobre isso. Eternidade, que talvez algumas coisas que eu vou falar vão ser surpresa para você. Mas é importante que você compreenda que existem pelo menos duas posições sobre o que eu vou te falar. É importante que você saiba sobre isso. Então, quando a gente fala de eternidade, de tempos eternos, nós estamos falando dessa nova Jerusalém celestial. É o que a Bíblia diz, que a Jerusalém celestial vai descer. E é quando então Jesus vai estar governando e nós, os remidos, vamos viver juntamente com Ele para sempre. É aquele lugar onde não vai haver pecado, não vai haver tristeza, não vai ter tentação, e nós vamos estar perto do Senhor. Então, irmãos, preste muita atenção, porque nessa noite eu quero falar pelo menos de
interpretações com relação a esse tema da eternidade, ok? Com relação à eternidade com Jesus, tá bom? Então vamos lá. Quais são as duas interpretações? Eu preciso que você saiba as duas linhas, porque você vai ouvir falar sobre isso, né? E é importante que você conheça essas duas linhas. A primeira delas, sobre a eternidade, sobre os tempos eternos, é que a Jerusalém celestial, ela vai estar suspensa sobre a terra. Então entenda bem, você já vai entender, não se preocupe. Conforme eu vou falando, as coisas vão estar clareando para você. Então a primeira interpretação é que a Jerusalém celestial, que é essa cidade do céu, vai descer na terra e ela vai ficar suspensa sobre a terra. Então olha só, preste atenção. A segunda interpretação é que essa nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela não vai ficar suspensa, ela vai descer e vai colar na terra. A nova terra será também um novo céu. Nossa, apóstolo, nunca ouvi falar sobre isso. Calma que você já vai entender, ok? Então, você vai ouvir pelo menos duas interpretações, tá bom? Essa Jerusalém que fica suspensa sobre a terra, e você já vai entender por que ela fica suspensa. E a outra interpretação, que essa nova Jerusalém, essa cidade celestial, vai descer e colar na terra. Então, isso muda alguma coisa, né? Isso muda alguma coisa para mim e para você, aqueles que são salvos? Não muda nada. Mas é muito importante que você compreenda aquilo que vai acontecer e como tudo será. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Eu quero primeiro falar da primeira interpretação, que é aquela que diz que a Jerusalém celestial, essa cidade que está no céu, que vai descer, ela vai ficar suspensa sobre a terra. Então, primeira interpretação: a cidade celestial, Jerusalém, vai descer e vai ficar suspensa sobre a terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, o apóstolo João que está dizendo, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então vamos lá, falando dessa primeira interpretação, né, na linha teológica e dos estudiosos, que diz que a cidade santa, a nova Jerusalém, vai ficar suspensa sobre a terra. Primeira coisa que eu quero colocar é: a terra será, dentro dessa visão de que a nova Jerusalém vai descer e ficar suspensa sobre a terra, primeira coisa que eu preciso que você entenda é: a terra será totalmente restaurada. Dentro dessa visão teológica, o versículo 1 diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, irmãos, preste atenção nisso. Dentro dessa interpretação de a terra aqui será totalmente restaurada. Então vamos lá. Quando a gente pregou aqui, eu falei sobre o milênio com vocês. Eu disse aqui que no milênio, que é aquele tempo em que a igreja vai vir reinar com Jesus durante 1000 anos, nesse período do milênio, a terra vai ser parcialmente restaurada. Vai ter muita destruição na batalha do Armagedon, e no milênio, quando Jesus vem governar durante 1000 anos, aquele governo de paz, ainda não é o fim de todas as coisas. No milênio a terra vai ser parcialmente restaurada. Porém, irmãos, na eternidade, segundo essa visão teológica, na eternidade a terra, esta terra que nós estamos, será totalmente restaurada e voltará a ser como no princípio. Então vamos lá no Éden, segundo esta visão, lá no Éden, onde os homens, né, onde
Adão habitava, aquela terra totalmente restaurada, transformada, tinha lá a árvore da vida. Segundo essa linha teológica, a terra vai ser restaurada como no princípio, ou seja, como no Éden, como lá no Éden. Então, os homens, você vai estranhar, mas você já vai entender. Os homens vão habitar na terra sem natureza pecaminosa, sem possibilidade de queda alguma, porque o mal já vai ter sido banido. Então, segundo essa visão, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, vai ficar suspensa sobre a terra. E a terra, essa terra que ela vai ser totalmente restaurada. Versículo 1, João diz assim: o primeiro céu e a primeira terra passaram. Segundo essa visão, não significa deixar de existir, tá? O céu e a terra deixarão de existir, não é isso. Mas é que houve uma transformação que vai trazer uma nova realidade aqui sobre a terra. Segunda coisa, então, nessa visão, esses teólogos dizem que a terra vai ser totalmente transformada no tempos eternos. Segunda coisa, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, a cidade celestial, ela desce e fica suspensa sobre a terra. A terra aqui embaixo transformada, e a Nova Jerusalém fica suspensa sobre a terra, segundo essa visão, com relação à eternidade. Versículo 2 diz assim: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então está comparando aqui a algo pronto como a noiva, pronto para a noiva. Versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu estou dizendo aqui que a terra será restaurada totalmente segundo essa visão teológica, e que a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer sobre a terra, e segundo essa visão ela vai ficar suspensa sobre a terra. É uma coisa importante de entender, que o desejo de Deus sempre foi se manifestar entre os homens. Então, quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê o tempo todo Deus, lá no Antigo Testamento, mandava o povo construir um tabernáculo para que ele viesse e habitasse entre o povo, para que ele se manifestasse no meio do povo. Mas no futuro, irmãos, na eternidade, os homens é que vão habitar com Deus em corpos glorificados. Nós é que vamos estar na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, em corpos glorificados. Então o texto no versículo 4 diz assim, ó: ele, o Senhor, enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nos tempos eternos, na eternidade, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais depressão, não vai ter mais ira, contenda, enfermidade, não vai ter mais nada disso. Aqui, irmãos, nessa terra, nós estamos sujeitos a todo tipo de luta, a depressão, doenças, enfermidades, a todo tipo de situação. Mas haverá um tempo, irmãos, em que isso não vai mais acontecer. Na eternidade, não haverá nem necessidade de cemitério. Na eternidade, porque não vai mais existir a morte. Até porque a morte veio lá no Éden como consequência do pecado de Adão. Senão era para Adão ser eterno. Então a morte veio por conta disso. Então, segundo essa visão, queridos, segundo esses teólogos aqui, nessa cidade, então, a cidade de Jerusalém, que é a cidade de Deus, onde está o trono de Deus no céu, ela vai descer, vai ficar suspensa sobre a terra, e aqui na terra, a terra será totalmente restaurada. Segundo essa linha aqui, preste atenção para você não se assustar com o que eu vou dizer, ok? Segundo essa linha aqui, haverá pessoas vivendo na Nova Jerusalém e haverá pessoas vivendo na terra. Então entenda bem o que essa linha de teólogos diz. A Nova Jerusalém aqui, né, que
essa cidade celestial que vai descer e ficar suspensa, segundo eles, sobre a terra, que é aquela cidade arquitetada e planejada pelo Senhor, mas não hoje, mas na próxima semana talvez eu vou falar um pouquinho sobre ela. Que cidade maravilhosa que Deus arquitetou, né? Aqui nessa cidade, na Nova Jerusalém, quem vai habitar? Segundo eles, nessa cidade que vai ficar suspensa sobre a terra, quem vai habitar nela? Segundo esses estudiosos aqui, quem vai habitar na Nova Jerusalém serão os justos, os salvos, aqueles que foram arrebatados e que têm corpos glorificados, incorruptíveis. Segundo eles, a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, é um local onde apenas os que têm corpos glorificados, apenas os incorruptíveis, que são os justos, nós que fomos arrebatados e tivemos os corpos transformados, só esses vão viver na Nova Jerusalém. Ok, e a terra? A terra foi transformada para quê? A terra foi transformada para quem viver? Segundo esses estudiosos, esses teólogos, os justos que tiverem corpos naturais, que são aqueles que vieram do milênio, estes justos aqui vão habitar na terra que será totalmente transformada, segundo esses estudiosos. Então entenda, irmãos, segundo essa linha teológica, tanto aqueles que estiverem na terra quanto os que estiverem no céu não vão experimentar mais a morte. Então, claro, nós que estivermos no céu, nos tempos eternos, na cidade santa, na Nova Jerusalém, nunca mais experimentaremos a morte. Assim como aqueles que estiverem na terra, segundo eles, a terra transformada, esses que vieram do milênio, que não estão com corpos glorificados, segundo eles, esses aqui estarão na terra. Então vamos lá. O novo céu terá um corpo então glorioso e incorruptível. E na nova terra? Esses que vão estar na terra, segundo eles, né? Vivendo aqui nessa terra totalmente transformada. Como elas vão sobreviver, essas pessoas? Elas vão sobreviver, segundo os estudiosos dizem, comendo do fruto da árvore da vida, como deveria ser desde o princípio, se Adão não tivesse pecado, não tivesse desobedecido. Então, irmãos, entenda uma coisa. Segundo essa linha, e a Bíblia tem muitos textos que reforçam isso, né? No início, havia uma árvore da vida aqui na terra, não é? Havia uma árvore da vida. Adão vivia aqui e Adão não ia morrer. Adão seria eterno. A desobediência trouxe como consequência a morte. Então, essa árvore aqui, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com o jardim do Éden? Então, quando a gente olha aqui, irmãos, essa árvore que Deus ocultou aos olhos humanos, ela reaparece lá na eternidade, se você começar a ler o Apocalipse. Então, essa árvore da vida, que ela estava aqui na terra, no Éden, onde Adão vivia, essa árvore da vida, ela desaparece. E agora, quando ela reaparece? Não é que ela desaparece, hein? Entenda bem. Ela desaparece aos olhos humanos, né? Mas quando que ela reaparece aqui, a árvore da vida? Ela reaparece agora nos tempos eternos, no tempo da eternidade. Então, no início, essa árvore da vida estava lá, no jardim do Éden, lá onde Adão estava, e o homem era eterno. Então, quando o homem pecou, o que Deus fez? Deus tirou, expulsou o homem do jardim. E ele fez o que? Diz a Bíblia. Ele colocou querubins para guardar esse jardim. Olha o texto. Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Queridos, esse texto aqui é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Olha quantos segredos tem na palavra de Deus que a gente desconhece. Quando a gente olha aqui, Deus, Ele guardou o jardim. Esse jardim do Éden está na terra em algum lugar, mas de alguma forma o homem não pode chegar lá. É como se ele tivesse oculto aos olhos do homem, né? Então esse jardim, segundo o texto diz, ele tem sido guardado até hoje por esses querubins. Ele tem sido guardado e de alguma maneira ele está oculto aos olhos do homem. Então, segundo esses estudiosos, haverá pessoas com corpos gloriosos no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, e
haverá pessoas na terra com corpos naturais, que são esses que vieram do milênio, que são justos também. Essa é a primeira interpretação dos teólogos. Talvez você pode estar, nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, mas segundo esses estudiosos, isso vai acontecer. E a árvore da vida, ela aparece novamente, somente agora, nos tempos eternos. A segunda interpretação aqui, então vamos lá, irmãos. Logo então, que termina o julgamento do trono branco, o juízo final, Deus lança no lago de fogo os pecadores que não aceitaram Jesus, certo? E aqui então entra o livro de Apocalipse no capítulo 21, que vai apresentar o novo céu e a nova terra. Eu quero falar agora com você dessa segunda interpretação. O que ocorrerá com o céu e a terra, segundo esses teólogos, essa segunda interpretação? Vamos lá. Apocalipse 21 novamente, o mesmo texto, vamos ler? Apocalipse 21, verso 1 e 2. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vamos lá, irmãos, vamos ouvir uma segunda interpretação. A primeira diz então que a nova Jerusalém ficará suspensa sobre a terra, apenas os salvos com corpos glorificados estarão lá, e aqui na terra, a terra será transformada, e quem vai habitar nela serão esses justos oriundos do milênio. Vai ter aqui uma árvore da vida. Essa árvore da vida será o alimento dessas pessoas que estarão morando aqui. Elas vão viver eternamente por conta dessa árvore também que estará aqui na terra. Agora, nessa segunda interpretação, a primeira coisa que a gente ouve nesse texto aqui é que houve uma destruição. O texto diz: o antigo céu e a terra já não existe mais. Olha só. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, eu vou direto nesse texto de 2 Pedro, isso, 3, capítulo 10, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, segundo esse segundo grupo, eles dizem o quê? No capítulo 20 e 21 aqui, primeira coisa, houve uma destruição de todas as coisas. Capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 21, houve uma destruição e a renovação dos céus e a terra, segundo o texto diz. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui que a terra não vai ser mais a mesma, né? Que fala, e o firmamento, que é o céu, também não vai ser mais o mesmo. Mas vamos ver um pouquinho aqui, segundo esses teólogos, a descrição então da cidade. Vamos entender para a gente chegar onde eu quero. Vamos lá. Essa segunda interpretação, então, a cidade, então, e os habitantes dessa cidade é chamada de noiva, ok? Então, quando João, ele está lá na ilha de Patmos, ele tem essa visão do Apocalipse. O que ele vê? Ele vê toda essa glória do que vai acontecer. Ele vê todo esse brilho. E ele compara isso tudo a uma noiva adornada, vestida para o dia do casamento. De tão refulgente, tão maravilhoso que era o brilho daquilo que ele estava vendo, que era a nova Jerusalém, que era a cidade santa, a cidade de Deus. Então, Apocalipse 21, irmãos, nós já lemos o texto, mas como eu estou falando dessa segunda interpretação, nós vamos ler de novo. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sobre esses detalhes da cidade nós vamos falar um pouco
mais à frente. Mas vamos entender quem são os ocupantes dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, dessa cidade de Deus. O primeiro ocupante dessa cidade é o Pai. Apocalipse 4, verso 2 e 3 diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Olha o apóstolo João na ilha de Patmos tendo essa visão. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Olha que coisa linda, irmãos. Olha a visão do apóstolo João sobre o Pai, no seu trono, nessa cidade santa, a Nova Jerusalém. Olha o que ele diz: um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono. Olha que delícia, está falando aqui de Deus na sua cidade santa, Deus governando a nova cidade. Quem mais será o ocupante da Nova Jerusalém, dessa cidade santa? O Filho. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele, olha a visão de João da cidade. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João aqui, irmãos, ele está vendo onde está o trono de Deus. Ele está vendo onde está o trono do Cordeiro e o trono do Pai. Aqui, ó, já é a Nova Jerusalém. Jerusalém já está numa nova dimensão. Porém, queridos, aqui no capítulo 21, João vê a Nova Jerusalém vindo para a dimensão física em que nós estamos. Então, lá no começo, no capítulo 4, João, então, ele tem aquela visão da Nova Jerusalém. A dimensão maravilhosa, a Jerusalém celestial. João tem aquela visão. Porém, aqui no capítulo 21, ele já vê essa Nova Jerusalém vindo para a dimensão física em que nós vivemos. Esse lugar onde vive o Pai, onde vive o Filho, onde está o trono de Deus, onde Deus habita. Quem mais será o ocupante da Nova Jerusalém? O Espírito Santo. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito Santo que faz aquela chamada para que as pessoas façam parte da noiva. É a chamada do Espírito Santo para que você venha e você faça parte dessa cidade, da Nova Jerusalém, para que você venha fazer parte, ser um dos habitantes da Nova Jerusalém. É uma chamada extraordinária para esse reino extraordinário que é o reino de Deus. Irmãos, o mais interessante é que o Espírito Santo, quando ele faz a chamada para que a gente venha, você que está aí vivendo uma vida errada, queridos, a Bíblia aqui nos ensina: você não tem que pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. Você não tem que merecer, porque Ele já mereceu todas as coisas. Você só tem que ter sede e desejo de estar com Deus e desejo de servir a Deus. A Nova Jerusalém é para todo aquele que crê, que tem sede, que bebeu da água da vida. Esse lugar inimaginável que nós estaremos, onde vive o Pai, onde vive o Filho, onde vive o Espírito Santo. Quem mais vai ser habitante desse lugar, da Nova Jerusalém, da cidade santa, onde está o trono de Deus? Os anjos de Deus. Hebreus 12, 22 diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Irmãos, é onde nós chegamos aqui, irmãos. Nós ainda não estamos lá, não estamos vendo tudo isso acontecer, mas já é o nosso direito, é a nossa herança, é o nosso destino. Ainda que nós não estejamos lá, irmãos, literalmente o céu, de acordo com esses estudiosos, literalmente o céu vai descer na terra. A cidade de Jerusalém, segundo esses estudiosos, ela vai descer, ela vai colar na terra. Ela não vai ficar suspensa sobre a terra, mas a cidade santa, onde está Deus, onde está o seu trono, onde está Jesus Cristo, onde está o Espírito Santo, onde os anjos de Deus estão,
segundo esses estudiosos, essa cidade de Deus, a Nova Jerusalém, ela vai descer e ela vai colar na terra. Os outros dizem que ela vai descer e ficar suspensa. E aqui na nova terra será a habitação de povos também. Esses que também nasceram de novo, porém eles não têm corpos glorificados. Já esse grupo aqui acredita diferente. Que a Nova Jerusalém não vai ficar suspensa, ela vai descer, ela vai colar na terra e vai ser tudo uma coisa só. Novo céu e nova terra, de acordo com esses estudiosos. Quem mais vai estar na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, na cidade santa? Todos os seres angelicais, serafins, querubins, arcanjos. Irmãos, vai ser um lugar extraordinário. Quando eu me converti, eu me lembro de uma música, eu não sou boa para cantar, né? E o pessoal ri muito quando eu pego o microfone que eu vou cantar, né? Mas quando eu era nova, eu me lembro de uma música, de um cântico. Então aqui está dizendo que os querubins, serafins, os arcanjos serão moradores dessa cidade santa. E tem um cântico muito antigo, que quem é da antiga aí vai conhecer, que diz assim, ó: o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. É uma música muito gostosa de cantar, né? Então fala do céu, do lugar que é o céu. E lá vão estar os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Será a morada deles e é lá onde nós vamos estar. Quem mais vai estar na cidade santa? Na Nova Jerusalém. Segundo esses estudiosos, que essa Nova Jerusalém vai descer, vai colar na terra e vai ser tudo uma coisa só. Novo céu e nova terra, sendo tudo transformado. Quem mais vai estar? A igreja de Jesus. Todos nós que fomos santificados, redimidos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, nós estaremos na Nova Jerusalém, na cidade santa. Quem mais vai estar? Todos os redimidos de todas as épocas, não só a igreja de Cristo, nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo, mas todos os redimidos de todas as épocas, segundo esses estudiosos. Adão, Abel, desde Adão, todos os redimidos estarão nessa cidade, a Nova Jerusalém. Aqueles que creram na redenção que o Senhor faria na vida deles, mesmo antes de Jesus vir. Segundo esses estudiosos, até os cristãos do milênio, todos estarão na Nova Jerusalém, que vai descer sobre a terra e será tudo uma coisa só. Queridos, próxima semana eu vou falar sobre esse tema que vai ser colocado aí. Quem estará fora da cidade? Essa cidade santa, a Nova Jerusalém. Quem vai estar fora dela? Então, irmãos, quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de uma coisa que não tem fim. Aqui tudo é finito, mas lá não, lá é infinito. Nós estamos falando de um período em que nós precisamos nos preparar para estar lá. Nós estudamos aí desde o início do arrebatamento da igreja. Temos falado para a gente se preparar, para nós nos colocarmos diante de Deus para consertar a vida. Aquele que está vivendo errado, consertar a sua vida. Você que está frio, se aproximar de Deus e aquecer seu coração. Você que está envolvido demais com esse mundo, desapegar e se voltar para Deus. Nós temos falado sobre isso, irmãos. Porque esse tempo eterno, os tempos eternos, a eternidade, eu vou falar semana que vem não só sobre quem vai estar fora da cidade, mas eu quero falar sobre coisas maravilhosas sobre essa cidade. Hoje eu quis mostrar para você duas coisas, duas visões sobre a eternidade, que é essa cidade de Deus, a cidade onde Deus mora, o trono de Deus está lá. Essa cidade vai vir descer, vai ficar suspensa sobre a terra. E a terra que será transformada, e aí terá habitantes no céu, que são aqueles que foram lavados, corpos transformados e glorificados, e habitantes na terra, que são os oriundos do milênio, que não têm corpos glorificados. Esses, tanto os do céu quanto da terra, nunca mais terá morte, e esses na terra estarão sendo alimentados pela árvore da vida. Essas são as duas visões que eu coloquei para que os irmãos, toda vez que você ouvir, você vai entender que são duas linhas teológicas diferentes. Isso muda alguma coisa para aquele que é salvo? Não, não muda nada. Agora, irmãos, eu quero colocar para você aqui um vídeo. Eu queria que você prestasse muita atenção. E uma coisa que eu aprendi é sempre julgar a profecia e não o profeta.
Nós temos um grande problema, às vezes a gente vai querer julgar o profeta. Então, eu quero colocar um vídeo aqui para você. Isso aconteceu, esse vídeo, essa palavra desse profeta, o que ele sonhou, que são 3 fases de um sonho, foi em dezembro de 2019. Quando ele está falando aqui com você, se eu não me engano, é o mês de junho mais ou menos. Mas em dezembro ele diz aqui que ele compartilhou todo esse sonho dele com a igreja, com a liderança da igreja dele. Porém, quando ele começou a ver janeiro, fevereiro e março, os acontecimentos vindo, essa pandemia, toda essa situação, ele começou a falar, porque ele entendeu que era um recado de Deus para as nações, começando ali pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm influência em todas as nações da terra. O que acontece lá não deixa de respingar aqui. Então eu quero que os irmãos entendam que quando eu falei aqui, para a gente prestar atenção nas eleições dos Estados Unidos, em tudo que estava acontecendo, é porque as pessoas estão muito alienadas. Então o que acontece lá respinga aqui. Então preste atenção nesse vídeo. Eu quero que os irmãos entendam, é um vídeo legendado. Você precisa ler o que está escrito aí para você compreender. Esse rapaz aí, que é um geopolítico, ele é muito estudioso, eu acompanho ele faz tempo. Ele é muito preciso nas colocações que ele faz. Ele vai fazer algumas colocações. Eu não vou fazer comentários hoje sobre esse vídeo, mas eu quero que você preste atenção e leia. É muito rápido, talvez você não consiga ler tudo. Depois você vai ouvir novamente, você vai entender. Mas agora eu só quero que você entenda para você se preparar diante de uma palavra como essa. Vamos ao vídeo. Olá, gente boa, eu sou o Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é muito interessante e é muito importante. Queremos pedir que você fique conosco até o final, porque nós vamos fazer uma análise geopolítica e uma análise escatológica bíblica sobre um sonho de um pastor norte-americano que Deus revelou algumas coisas para ele e nós queremos analisar isso. E está comigo aqui a minha esposa hoje para tornar esse vídeo mais do que especial. Olá, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou Mari Garcia e é muito importante você estar com a gente até o final, porque no final a gente vai estar trazendo a nossa opinião tanto na geopolítica quanto na parte escatológica. São 3 sonhos proféticos dentro do fim dos tempos. Perfeito. Então é o seguinte, gente, se você ainda não deixou o seu like, ainda não é inscrito nesse canal, eu quero te pedir gentilmente 2 segundinhos para você deixar o seu like, para a gente ranquear esse vídeo e você se inscrever para fazer parte desse canal. Então, vai lá, 2 segundinhos, se inscreva e deixa seu like. Valeu, muito obrigado. Aqui embaixo na descrição do vídeo também está o link do canal da minha esposa. É o primeiro link na descrição do vídeo, Mari Garcia Bittencourt. Você pode ir lá se inscrever. Ela fala muito sobre escatologia, sobre acontecimentos que sinalizam para as últimas coisas. E você vai lá. Tem também o link do vídeo na íntegra do pastor, na página do Facebook deles, da igreja, e também do canal deles vai estar aqui. Tem também o link da vaquinha que você pode entrar lá e fazer sua doação e apoiar o nosso canal do jeito que você quiser. Vamos seguir para o vídeo? Vamos lá. Vamos soltando, analisando, e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Né? Não ele por inteiro, alguns pedaços a gente vai estar analisando. Para ficar dinâmico. Vamos embora. Eu vou soltando aqui e a gente vai interagindo, ok? Então vamos lá, vamos seguir com o vídeo. I'm a pastor, I'm a husband, I'm a father, I'm a patriot, I love this country. And I can confirm the first part of what I'm about to tell you because I told some men at a prayer group back in December, 2nd or 3rd week of December. I want to share 3 specific dreams that I've had recently, going back to December. Olha só, a primeira coisa que eu acho interessante a gente analisar aqui é porque geralmente as pessoas que falam de profecias, de sonhos proféticos, que alertam as pessoas, primeiro, elas vêm em tom muito dramático. Sim. Né? Sempre muito sensacionalista, sempre tem uma música de uma música para colocar o terror nas pessoas, e eu não vejo isso nele. Não, ele vem de uma maneira bem humilde, branda, e ele vem logo se apresentando, né? Durante o vídeo todo, ele fala que ele é pai, que ele é pastor, ele tem uma igreja em Kentucky, nos Estados Unidos, e ele deixa isso assim bem explícito, né? Para as pessoas que quiserem procurar ele. E ele fala que ele conversou em dezembro do ano passado. Com os membros da igreja. Com membros, né? Com os líderes, né? Da igreja. Ele teve uma reunião com os líderes e conversou e orou, e ele só veio relatar esse sonho agora, tá, gente? Então é muito importante a gente pincelar isso para você, por quê?
Bom, eu já tenho um tempo rodando aí o Brasil, conhecendo um pouco dos meandros, dos pormenores. Então a gente já sabe identificar quando Sim. alguém está fazendo Só sensacionalismo para para ganhar atenção, ganhar dinheiro, atenção. bombar o canal da igreja. E não é isso, é o caso. Ele dá o nome dele, da igreja Sim. dele. Eu entrei no Facebook dele e eu vi a página da igreja, Sim. as atividades. Sim, não né? parece ser um falso profeta. É, exatamente. Então vamos embora, vamos seguir aí. Had this week, both Monday and last night, Monday and Tuesday night. Because I believe, number one, they are prophetic. The first one that I had has come explicitly true based on the events of March through June, the month in which we're living. And I do not claim to be a prophet by any means. I understand, though, that some dreams and visions by their nature have a prophetic tendency to them. But I do believe I've seen things, both that have happened, as relevant by the first dream that I had, and some things that I've seen recently. So you can take what I'm about to say with a grain of salt. You can pray about it. You can think about it. But I believe that I have a warning for the country, a warning for rural America, a warning for America overall. But here's what happened. Back in December, I woke up. I had a dream, and in that dream, I saw a calendar starting January 2020, and it was being. Olha que interessante o que ele está falando aí. Eu acho que até vale muito você comentar sobre isso. Deus me deu algo. Sim. Deus me deu um primeiro sonho, que se referia à primeira parte. Agora ele me deu a segunda e a terceira parte. Eu estou mostrando para vocês e vocês orem, analisem. A profecia, biblicamente, ela tem 3 funções específicas. Ela tem a função de exortar, ela tem a função de consolar e ela tem a função de anunciar. Então, neste caso, um alerta para a preparação do povo. Flip. Then I saw January, I saw February, I saw March. And when March came up, the hand held it, and I saw a finger underline the month of March, and then tap it 3 times. So underline the month of March, tapped it 3 times. So to me, it was emphasis. Something's going to happen in March. And then I saw April, May, June. And when June came, the hand underlined June again and tapped it 3 times. Then, in the vision, I saw people marching, I saw protests, I saw people wearing masks, I saw lines going into hospitals. I saw typical medical doctors with needles or syringes. I saw people on ventilators. I saw people who were very, very sick, very, very ill. I saw newspaper headlines trumpeting thousands of people getting sick. I saw ambulances just flying down roads. And then I saw cities on fire. I saw buildings being burned. I saw protesters with masks. I saw people who had their fists in the air, people who were yelling and screaming, angry just at the world. I saw courthouses. I saw state houses surrounded. I saw people who were mad at the world. I saw guns, shotguns specifically, put in the air, held like this, and I. Nossa, então ele está falando, é de arrepiar. Ele está falando do que já aconteceu. Ele teve esse sonho em dezembro do ano passado, e ele não gravou isso em vídeo, só relatou para algumas lideranças da igreja dele, da comunidade dele, e não gravou isso, não expôs isso. E ele se sentiu agora na necessidade de publicar isso. Então ele está relatando o primeiro sonho e tudo aconteceu, né? Sim, esse primeiro foi de março a junho, o que é bem específico quando os Estados Unidos iniciou a quarentena. Perfeito. Vamos seguir. Saw barriers within cities. I told several men in my church about this, and I can confirm who those men were, and they'll confirm that what I'm telling you is what I told them. I saw absolute chaos. And the other thing I saw was vultures flying over large cities. Not just the ones that were burning, but I saw vultures flying over the cities. And I saw smoke rising, and I saw people fearful. I saw people terrified. I saw people inside their homes, looking out the windows, the curtains of their windows, with guns in their hands because there was absolute fear. Then I heard the words, brace yourself, brace yourself. So since December, I've been hearing those words, brace yourself, brace yourself. January, February came, didn't seem too much. I reminded the men of the dream. And then in March, boom, COVID-19 hit. And things started shutting down. Churches were shut down. Business was shut down. The economy shut down. Then we began to see the protests starting in May in Minneapolis, and all those things began to go on. So where we are at the end of the primary election here in Kentucky, and now there's talk of more shutdowns. I just heard the governor
talk about schools opening back up and things of that nature. But the things that I saw in a dream and vision back in December are the same things that I watched in the news almost every day since March through June. All this time I kept hearing, brace yourself, brace yourself. I spend time in prayer. I spend time in the Word. I'm a pastor. And it's not just my job. It's something that I enjoy doing, I love doing, and I'm very interested in the news around the world. I read 40 newspapers a day from all around the world. I keep up with news in other parts of the nations better sometimes than I hear here because it's hard to know who to trust. But I get news from all over the world, all around the world, from both liberal and conservative sources. I'm very well read. I'm very understanding of how nations work. I've traveled quite a bit, and I'm not just making these things up. I can confirm what I have said. And with that in mind, on Monday night, I had another dream. And it woke me from my bed. I made notes about it. I shot some video of myself, just making sure I can remember. But here's what I saw. I saw a calendar. Start with a calendar. And as I was having this, the calendar was up, a white figure appeared. And to me, it was representing God, the Holy Spirit, something pure, something righteous, something true, something holy, because there was nothing sinister about it, nothing evil. But I heard the voice say, part two. And I saw June go up. I saw July, I saw August, and then I saw September. And I saw the finger underneath the word September, and like emphasizing it, and tapped it 3 times. And then I saw October come up, and then I saw November. And this is when it got real to me in the dream. I think the intensity, according to my Fitbit, when I woke up, my heart rate was about 180. So that was Monday night. It was also a night that I woke up not feeling very well at all. I was up during the night, not feeling well. But anyway, the minute the finger underlined November 3 times, instead of tapping it, I saw a fist ball up and it hit the calendar. And literally, the calendar exploded into the wall. The numbers seemed like they were 3D and they were just flying everywhere. Então agora começa a segunda parte. O que vem agora, a gente vai fazer poucas interrupções, porque é o importante agora. É um alerta para a gente se preparar, para os Estados Unidos se prepararem, e isso vai influenciar o mundo inteiro. Todo. Então vamos seguir agora, é a parte mais importante. Fique muito atento agora, tá? There was a cloud of chaos that started, and then the next thing I saw was I saw armed protesters. I saw fighting in the streets. I saw people pummeling one another. I saw businesses shuttered and shut up. I saw schools closed. I saw schoolrooms with cobwebs hanging in them, and like things like papers falling off the wall and posters falling, like no one had been in them for months. I saw bank buildings with the roofs being taken off. It looked almost like alien abduction because money was just flying through the roof into some type of like a vacuum cleaner. I know it sounds kind of strange, but I was watching wealth just being taken. I saw politicians in back rooms making deals with people, Olha os globalistas aí, eu tô até arrepiado. Olha os globalistas aí. Aí você começa a entender agora, a nova ordem presente aí. Olha lá, vamos lá. Burning. I saw Washington, D.C. blazing. I saw fires everywhere. I saw people being rounded up. I saw Chinese and Russian soldiers on the ground. And Russian soldiers were telling the Chinese soldiers to go and pick up these people, round up these people, secure this quadrant, secure this area. I saw blue helmets of the UN. I saw military things taking place. I also saw no sign of... Olha só, peraí. Nossa. É forte. Olha só, peraí, o que ele está falando? O que ele está falando aí? Rapidinho, primeiro ele começa falando das escolas com teias de aranhas. Com teias de aranha. Então assim, não há nenhuma perspectiva de que pelo menos esse ano as escolas venham realmente realmente funcionar. Exato. E aí... Depois os bancos, né? Lembra que ele falou lá dos gárgulas, dos abutres? São seres espirituais, e eu entendo aqui a mão invisível, os globalistas, a nova ordem ali por trás, que sempre motivaram tudo isso, mas estiveram no oculto e agora estavam às claras. Quando entra a segunda parte do sonho, ele já vê os políticos fazendo acordos, dando tapinha nas costas, tipo assim, muito bem, agora está acontecendo o plano, está acontecendo, só que agora do ponto geopolítico, a coisa fica até arrepiada de analisar, que é o seguinte. E a China e a Rússia? China e Rússia, nos Estados Unidos, primeiro, ele está analisando ali uma guerra civil.
Então Deus está mostrando para ele que vai ter uma guerra civil, a coisa vai explodir, né? A violência vai se instaurar, o caos, os sistemas de segurança, o sistema jurídico, tudo vai ser quebrado. Ele vê caos instaurado, ele vê capacetes azuis, é ONU. Para a ONU intervir é uma questão de guerra. É uma guerra que está envolvendo várias nações para ter intervenção da ONU. Outra coisa, Estados Unidos não tem efetivo militar o suficiente para conter a guerra civil que precisa da Rússia e da China? Então, pode significar que é uma guerra entre Estados Unidos, Rússia e China. Qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários pra gente. É totalmente possível, pelo que a gente está analisando aqui de movimento geopolítico, na nova Guerra Fria. Será enfim, a Terceira Guerra Mundial, amor? Bom, vamos lá, vamos seguir, Deixa vamos a opinião de analisando, vocês vamos aí. analisando. No final a gente fala. I saw no sign of leadership in Washington, D.C. But the vultures that I had seen were now like gargoyles, and they were 10 feet off the ground, 10 to 15 feet off the ground. And they were just attacking people mercilessly. I saw people hiding in their homes and garages. I saw churches being burned. I saw homes being burned. I saw absolute chaos. And the fist punch on the November of 2020 is what got my attention. And then I heard the words again, brace yourself, brace yourself, brace yourself. That has been something that I have heard for almost 7 months now. Starting once we get to July, it's going to be 7 months. And once again, I'm not claiming to be a prophet. I'm not proclaiming, just we'll see what happens in November, through November, and see if I'm right about this. But I know when I hear God's voice. I know what God's voice sounds like to me. I know when He speaks. And I know when I have a dream that I know is Him. And the things that I was seeing, I don't say this to scare people, but I say this to warn people that there are some pretty sinister things coming down the pike. And not just for the lost, but for God's people as well. The second dream I had last night, and it woke me up. In this dream, we just had a yard sale to help fund a team going to Ecuador this next year. And we had a yard sale. And I had asked our secretary to get us some change for that yard sale. So in the dream that I'm having, I walk into the bank to get some change. And on the door it says there's no change available. I saw the sign, it registered in my mind, but I walked on in, and the president of the local bank was at the teller station, and she was going to be taking care of business. And I said, I need to get $10 in quarters for a yard sale. And she said, I'm sorry, but the U.S. Mint is no longer making currency or making change, like pennies, nickels, dimes, quarters, half dollars. We're not doing that anymore. And I said, well, what do you mean? She said, they've stopped doing it. And I said, well, how are we going to be able to charge $1.50 for anything? And she said, prepare for hyperinflation and just charge $2. And then she said to me in the dream, oh, and by the way, $1 and $5 bills will follow soon after that. And then I heard those words, brace yourself, brace yourself, brace Aí, yourself. ó, colapso do sistema financeiro. A gente já está vendo o Federal Reserve, a cada dia saem mais notícias dos problemas, né, do Fed. Ele está sinalizando aí que isso tudo vai gerar um caos financeiro muito grande, hiperinflação, né, moedas ali de troca, né, de valores baixos não sendo encontrados mais no mercado, e essas notícias já estão acontecendo. Aí, de uma maneira profética, eu entendo que em breve não haverão mais as notas, né? E Dinheiro físico, né? O dinheiro físico. E aqui nós estamos caminhando para o cenário da marca da besta. A marca da besta, como vocês já sabem, vai ser a marca que o anticristo vai colocar no povo dele, no povo que aceitar a marca dele, para que as pessoas estejam fazendo todo tipo de compra e venda através dessa marca. O que a gente tem que tirar aqui de lição? Primeiro, toda vez que Deus dá algo assim tão importante, tão forte para alguém, Ele quer alertar as pessoas, porque Ele nos ama, Ele quer nos alertar. E o tempo inteiro o pastor Dana, ele está falando que ele ouviu a frase, se prepare, se prepare, se prepare, né? Essa ordem para se preparar, e é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo para vocês. Eu vou jogar aqui para a Mari para ela fazer a consideração dela, mas eu acho o seguinte: primeiro, a gente tem que analisar a profecia, como a Mari falou no começo, e entender que também passa pelo crivo emocional dele, de tudo que os Estados Unidos está vivendo, de todo o cenário geopolítico
político. A gente tem que ter um pouco de observação nisso daí. No final do vídeo ele dá os conselhos dele, ele fala sobre a questão das pessoas comprarem ouro, se prepararem, né? Que é justamente que é a moeda que todo mundo corre, que é o metal que todo mundo corre atrás como reserva de valor, que é o ouro. Ele fala para os cidadãos norte-americanos, como conservador, para se prepararem, estocar alimento, comprar armas, é cultura deles, isso é visão norte-americana. A gente tem outra visão aqui. Ele não está estimulando a violência, mas está falando para se preparar, porque o caos vai se instalar. E esses conselhos que ele dá no final, é muito importante você não se desesperar ao ponto de agora sair estocando alimento. Sim. Tá, gente? Entenda uma coisa. Nós estamos sim caminhando para o fim dos tempos, tá? Eu não sei te falar a data e ninguém no mundo sabe te falar a data, porque isso não é bíblico. As pessoas podem especular datas, a gente pode especular que nós estamos nos aproximando, a gente pode especular que será tempo, nessa geração. Pode especular tá? O tempo. E eu acredito que será nessa geração, tá? Todos nós sabemos que serão 7 anos de tribulação e após isso nós teremos a volta de Jesus Cristo e após isso o julgamento de todos os povos. Então, é muito importante nós entendermos que nós temos um Deus, um Criador, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e que Ele é misericordioso. O que significa isso? De nenhuma maneira Ele ia tacar os sinais todos aqui e não nos alertando de maneira que nós entendêssemos. Então, este é um homem isoladamente que foi levantado lá em Kentucky, trazendo esse sonho profético. Deus vai levantar outras pessoas. Sim. Deus vai levantar profetas, verdadeiros profetas, tá, gente? Da mesma maneira que Satanás levanta falsos profetas. Tá? Essa é a briga espiritual que nós temos em todo o tempo ao nosso redor. Não se desespere, não saia estocando alimento, tá? Não sou a favor disso. Claro, se você puder ter planos futuros financeiros, como o Rafael falou, enquanto todos não ouvirem a palavra de Deus e saberem o que está por vir, a Bíblia diz que não acontecerá. Então, nós estamos sim passando por dores de parto. As dores de parto, elas estão se intensificando, está nítido aos nossos olhos, tá? Mas não venha com esse desespero achando que nós estamos já entrando no apocalipse. Não. Deus vai levantar pessoas, pode ser até você aí, vai falar com pessoas, vai levantar cristãos para anunciar e preparar o povo dele para o fim dos tempos, porque ele quer levar o seu povo para cima, para reinar com ele no milênio, e ele também quer você aí. Então, é isso. Então, por favor, deixa aqui seu comentário sobre tudo que você assistiu, como que você está se preparando. Comenta aqui com a gente, nós vamos abrir agora para esse vídeo ter continuidade aqui nos comentários. Então comenta a sua posição, o que você achou. A análise, pelo menos na parte geopolítica, está muito alinhado. Os sonhos estão muito alinhados com o que está acontecendo na geopolítica mundial e na parte profética também. Fica com a gente agora nos comentários, vamos dialogar aqui. Que Deus abençoe você. Vai lá no canal da Mari, tá aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo também, lá no Instagram, Facebook, vamos embora, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu agradeço vocês. Se vocês puderem ir lá, se inscreve no meu canal também. Vai ser um prazer ter vocês lá e a gente vai se comunicar. Acredito que não precisamos nem comentar um vídeo como esse. Irmãos, preste atenção numa coisa. Eu não quero trazer terrorismo para ninguém. Eu quero apenas que você se prepare. Nosso papel, que Deus vai nos cobrar, é se nós estamos preparando a igreja. Eu sei que aqui tem muita informação, eu consigo compreender o vídeo, mas talvez você, primeira vez que viu ou não prestou muito atenção nos dizeres, eu gostaria que você voltasse nesse vídeo e prestasse atenção, porque os sonhos desse pastor, ele está mostrando exatamente a pandemia que se iniciou, Estados Unidos mesmo, que foi lá para março, que tudo se fechou. Ele começa a mostrar isso, março, ele começa a mostrar o mês de junho e ele principalmente mostra o mês de novembro, que é o mês das eleições, mostrando assim o que pode acontecer, uma guerra civil, o que pode acontecer no mundo, nos Estados Unidos e no mundo, mostrando a superinflação, mostrando a falta do dinheiro, que o dinheiro vai sumir. Isso tudo, irmãos, foi em dezembro, quando ele
teve esses sonhos. Eu gostaria que você se preparasse. Quando nós estamos aqui falando, as pessoas não gostam muito de ouvir sobre isso, porque tem medo. Eu não sei do que alguém pode ter medo, sendo que nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós vamos morar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, eternamente com Jesus. Mas aqui na terra a gente precisa preparar as pessoas. Nós precisamos nos preparar, irmãos. O que esse pastor falou, diante de todo o cenário geopolítico, de tudo que a gente está vendo e vivendo, é tudo que está acontecendo. Isso foi no final do ano passado. Eu gostaria muito que você abrisse os seus olhos, ouça novamente esse vídeo, se possível, e entenda o cenário que a gente está vivendo. Ele falou lá da China, falou da Rússia, falou dos políticos lá batendo nas costas. Então, falou que não via o presidente Trump. Então, por que nós estamos mostrando os Estados Unidos? Porque isso reflete no mundo. Falou da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que ele viu nesse sonho dele. Quer dizer, isso já começa a envolver o mundo todo. Eu quero que você abra os seus olhos. Não seja aquele cristão alienado que não sabe dos acontecimentos. Eu quero orar agora por você. Nós vamos estar na cidade celestial. Mas será que a sua família vai estar também? Será que seu vizinho vai estar também? O seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge? Será que essa pessoa também vai estar lá? Você é responsável por levar esse evangelho, falar desse amor e preparar e ajudar no preparo dessas pessoas. Eu quero orar por você, mas antes quero lembrar que amanhã, sexta-feira, a pastora Luz está aqui na igreja das 8h30 às 11h30, para que você, enquanto isso, as contas da igreja estão aí. Você que está ouvindo esse culto, você pode depositar o seu dízimo, sua primícia e sua oferta. Irmãos, num cenário como esse, nós não podemos guardar aquilo que é de Deus. A única maneira de você se proteger é através da sua fidelidade. Se você não tem como depositar, fazer transferência bancária, vem na igreja amanhã de manhã, 8h30 às 11h30, a pastora Luz está aqui. Das 14 às 18, o Levi está aqui na igreja. E é a sua grande oportunidade de proteger a sua vida financeira. Amanhã de manhã, eu estarei com você, fazendo uma live, terminando uma palavra sobre o poder da promessa. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero pedir que você, depois de ouvir esse culto, volte nesse vídeo, ouça novamente o culto se possível e divulgue para as pessoas. Nós precisamos, a palavra mais forte dele é se prepare, se prepare, se prepare. E tudo que ele falou é o que está acontecendo esse ano, não tem como negar isso, né? Então vamos orar agora. Eu quero que você feche os seus olhos aí na sua casa, se una à sua família e se prepare para esse tempo. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado porque o Senhor não levanta profetas. O Senhor não levanta, não faz as coisas acontecerem sem falar para os seus profetas. Tua palavra diz, Pai, que quando as coisas vão acontecer, o Senhor fala para os profetas. O Senhor anuncia através dos profetas para preparar a igreja. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que nós ouvimos até aqui. Eu quero te agradecer também, Pai, porque a eternidade vai acontecer. Nós estaremos para sempre com o Senhor, num lugar onde não há doença, num lugar onde não há choro, não há depressão, não há ira, não há contenda, não há nenhuma coisa ruim. Um lugar onde estaremos frente a frente com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos estar, ver o seu rosto, nós vamos sentir a tua presença, nós vamos caminhar nas ruas do céu, na cidade celestial. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E Deus, como é bom saber que o Senhor preparou esse lugar para nós. O nosso coração está em Ti, Pai. O nosso coração está em Ti. Nós não estamos com o nosso coração preso em nada dessa terra. O nosso coração está em Ti. E nessa noite, Pai, eu quero abençoar todos que estão me ouvindo. Abençoa, Pai, aquele que está doente seja curado. Aquele que está desanimado, Pai, receba a força do Senhor nessa noite. Aquele que está triste, receba a alegria do Senhor. A alegria de que um dia estará com o Senhor no céu. Aquele que está desanimado, receba o ânimo do céu. Oh, meu Deus, prepara o seu povo para encontrar contigo. Prepara o seu povo, nós estamos realmente nos tempos finais. Prepara a igreja para estar junto com o Senhor. Desperta o seu povo. Acorda o povo, desperta o povo, Pai. Oh, meu Deus, eu quero abençoar todas as famílias que me ouviram até aqui. Que a bênção do Senhor os visite nessa hora, Pai. Obrigado, Deus, porque tudo que está escrito vai acontecer. E o nosso coração, nós estamos firmados na rocha que é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa rocha.
em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se firme em Deus, firmado no Senhor, você não tem do que temer. Quero te incentivar a assistir novamente esse culto e ver esse vídeo do final. Queridos, quero agradecer aqui, Ontem eu completei mais um ano de vida, 54 anos. E eu recebi muitos recados, muitas mensagens, muitos parabéns, muitos presentes. Eu quero agradecer cada um de vocês pelo carinho, por ter gasta um pouco do seu tempo para orar por mim, para me abençoar no dia de ontem. Foi muito gostoso ver a palavra de cada um e a maneira como os irmãos me veem. Isso me deixou muito feliz. Que a bênção de Deus esteja na sua casa. Bom, espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar coisas lindas sobre a eternidade. Nesse domingo, 10 horas da manhã, o nosso culto, e às 19 horas, o nosso segundo culto. Deus abençoe vocês, queridos. Amo vocês. Que a bênção de Deus esteja na sua casa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.